Bom, gente, então vamos para a correção dos exercícios que eu coloquei para vocês de revisão aqui no grupo. A primeira pergunta que eu fiz foi: explique o que foi o surrealismo e apresente as suas características. Como a gente viu nas nossas aulas, o surrealismo ele foi o último dos movimentos das vanguardas artísticas europeias e ele surgiu em Paris, mais ou menos ali no início do século XX. O surrealismo ele vai propor uma valorização da fantasia, da loucura, da utilização da reação automática, vai valorizar os nossos sonhos. Ele vai ter sido muito influenciado pela psicanálise do Freud, né? É quando a gente começa a descobrir que a gente tem uma parte inconsciente do nosso cérebro. Então, uma valorização desse inconsciente, do fantástico, do sonho. Então, os artistas surrealistas, eles tinham como principal objetivo utilizar e potencializar os sonhos e as coisas do nosso subconsciente. E aí as características do surrealismo vão ser o pensamento livre, a expressividade espontânea, sem ficar preocupado com questões lógicas, né? A influência das teorias da psicanálise, a criação de uma realidade paralela, a criação de cenas irreais relacionadas à fantasia, à loucura, ao fantástico, né? Então, a criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente, que está relacionada a essa influência da teoria da psicanálise. Essas são as características desse movimento de vanguarda artística. E quem foram os representantes, né? Quem foi o principal representante do surrealismo? Como a gente viu, foi o Salvador Dalí. Apesar de ter sido criado pelo André Breton, o surrealismo, através do Manifesto Surrealista, o principal representante vai ser o Salvador Dalí, como a gente viu, não é mesmo? Então tá bom. E como se deu o movimento surrealista no Brasil? Essa é a nossa segunda pergunta. O movimento surrealista no Brasil, a gente viu que ele foi absorvido pelo movimento modernista e pelos artistas que compuseram esse movimento modernista um pouco antes da década de 30, ali no final da década de 20. Os principais representantes do surrealismo no Brasil vão ser Ismael Neri, Cícero Dias e a mais importante representante, que foi Tarsila do Amaral, que foi quem foi a pintora da obra mais conhecida do surrealismo, que foi a Bapuru. E a Tarsila do Amaral, ela vai utilizar diversas influências na sua obra, e por conta dessas diversas influências, diversos estímulos que ela recebia, né, para criar suas obras, ela vai se juntar com o Oswaldo de Andrade e o Raul Bopp e vão inaugurar um manifesto que eles chamaram de antropofagia. É um manifesto antropofágico. E o que é o manifesto antropofágico? É um conceito que foi apresentado pelos modernistas e tinha o intuito de se afastar dos temas abordados na arte europeia e criar uma estética tipicamente brasileira. Então, eles vão utilizar um conceito metafórico de deglutição acerca do ato de comer a cultura e regurgitar uma nova cultura. Então, eles vão pegar várias influências do que está acontecendo no universo das artes no mundo todo e, a partir de todas essas influências, criar uma arte nova. É dessa forma que o surrealismo vai se apresentar aqui no Brasil. Ele vai ser absorvido pelo movimento modernista, tendo seus principais representantes Ismael Neri, Cícero Dias e Tarsila do Amaral. E essa, Tarsila do Amaral, por sua vez, junto com Oswaldo de Andrade e Raul Bopp, vão criar esse conceito de antropofagia,
que é isso, juntar várias influências artísticas e transformar numa coisa nova, numa estética tipicamente brasileira. E aí, seguindo para nossa pergunta, explique o que foi a pop art e apresente as suas principais características. Então, gente, a pop art, ela foi um movimento artístico que se caracterizou pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o American Way of Life. Esse é um termo em inglês até que significa arte popular, a pop art, mas a gente não pode confundir que a pop art era uma arte popular. A gente não considera que foi um fenômeno da cultura popular. A gente considera que foi uma interpretação feita pelos artistas dessa cultura dita popular. Então, a pop art, ela é um movimento artístico que vai se caracterizar pela reprodução de temas relacionados à cultura, publicidade, estilo de vida americano e que vai interpretar a cultura dita popular e de massa, mas ela não é um movimento, um fenômeno da cultura popular, ela é uma interpretação dessa cultura, tá bom? Então, quais são as características da pop art? É a aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reprodução de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, como a gente viu, é uma inspiração, não é um fenômeno da cultura de massa, é uma inspiração. Uso de serigrafia, imitação da estética industrial, reprodução em séries do mesmo tema, porque ela está questionando justamente essa cultura do consumo, da grande reprodutibilidade, uso de imagens de celebridades e inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Então tá respondida mais essa perguntinha também. E a nossa última pergunta é como se desenvolveu a pop art no Brasil? A pop art, ela vai chegar aqui no Brasil durante a ditadura militar, nos anos 60, sendo muito utilizado como um instrumento crítico a esse regime de opressão e insatisfação com a censura, né? Então, os artistas, eles usavam materiais reutilizados em suas obras para retratar a violência e problemas sociais enfrentados pela população que vivia na época da ditadura militar. E os principais representantes da pop art no Brasil vão ser o Rubens Gertmann, o Cláudio Tosi e o Antônio Dias. Então, gente, a pop art no Brasil, ela vai ser um instrumento de crítica à ditadura militar e que vai denunciar a opressão que existia nesse regime, tá bom? Então, ela chega no Brasil durante a ditadura militar nos anos 60 e vai utilizar essa técnica artística, esse movimento artístico, para denunciar as mazelas do regime ditatorial do militarismo, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, chama.